Glória a Deus. Aleluia. Aqui estou na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo para falar do grande amor de Jesus Cristo que Ele tem tido para conosco. Aleluia. E Ele nos mandou pregar o seu Evangelho para toda criatura. Aleluia. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Glória a Deus. Nós estamos felizes porque o nosso Deus é maravilhoso e é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós vamos ler em Lucas 19, nós vamos falar sobre Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão dos que, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar ali. Quando Jesus viu aquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso com alegria. E vendo tudo isso, murmurava, dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Disse Jesus: hoje veio salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar os que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Muita gente se preocupa com muita coisa, mas nós sabemos que Jesus veio buscar os que estavam perdidos. Às vezes a gente vê uma pessoa em dificuldade, passando por uma prova difícil, pecando mesmo, jogado no lamaçal, e nós mesmos queremos julgar, mas Jesus não. Ele disse que ele veio buscar e salvar todos que se havia perdido. Aleluia. Então, Zaqueu, ele era muito rico, mas ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Aleluia. Mas como Jesus, quando ele passava em algum lugar, era uma grande multidão que vinha com ele. Glória a Deus. E Zaqueu era de pequena estatura. Ele era um homem pequeno. Louvado seja Deus. E ele não conseguia ver Jesus. E o que foi que ele fez? Ele não se envergonhou. Olha, meus queridos, nós vemos a diferença de muitas pessoas. Zaqueu não se envergonhou de subir em uma figueira para ver Jesus. Ele não pensou de maneira nenhuma que Jesus ia chamar ele. Claro que ele não pensou. Ele disse: eu vou subir naquela figueira e de lá de cima eu vejo Jesus. Olha que coisa mais importante, meus queridos.
Quantas pessoas não se preocupam de ver Jesus, de saber quem é Jesus? Aquele homem, ele subiu em uma figueira para ver Jesus. Aleluia! Foi muito importante. Mas aqueles homens fariseus, eles se incomodavam com tudo. Quando Jesus foi passando, passou debaixo daquela figueira, olhou para cima, Zaqueu, desça depressa. Que surpresa para Zaqueu. Jesus não sabia quem era ele, nunca viu Zaqueu. Zaqueu nunca viu Jesus. Mas Jesus chamou: Zaqueu, desça depressa. Por quê? Porque Zaqueu sabia que Jesus sabia que Zaqueu estava ali para ver Jesus. A ansiedade naquele coração era grande para ver o Mestre Jesus Cristo. Aleluia! Como é bom, meus queridos irmãos, uma pessoa ter desejo de ver Jesus, de saber quem é Jesus. E muitos não dão importância. Nós falamos de Jesus e eles trocam Jesus por qualquer tipo de coisa. Troca, irmãos. Tem pessoas que conhecem Jesus, que lê a Bíblia, sabe, mas perde por causa de uma bandejinha, de qualquer coisa que oferecer. Tem pessoas que deixam Jesus por qualquer coisa que o demônio oferecer para ele. Ele se afasta. E aí ele fica feliz. Por quê? Porque ele sabe que aquele já é dele, né? Porque quando nós aceitamos Jesus como o nosso Salvador, nós temos certeza dentro de nós que precisamos servir a Ele com sinceridade, com sabedoria, porque em Jesus encontramos refúgio. Aleluia! E nós precisamos, nessa noite, fazer um grande encontro com esse Jesus, como Zaqueu fez. Quando Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, ele desceu mesmo depressa para se encontrar com Jesus. E quando ele chegou perto de Jesus, que aqueles homens falaram como que Jesus ia comer e beber na casa, ser hóspede de um pecador. Olha, Zaqueu disse para o Senhor Jesus: Senhor, se eu defraudei alguma coisa, eu quero pagar quadruplicado. E ele falou de dividir o que ele tinha com os pobres, né? Doar. Já foi transformado em uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa como Jesus queria. Louvado seja Deus. Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Metade dos bens dele era rico. E se alguma coisa ele tinha defraudado, que ele pagava quadruplicado. Jesus não se preocupou com isso. Ele disse: hoje veio salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Aleluia! Glória a Deus! Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que se havia perdido. Muita gente se preocupa, irmãos, como que Zaqueu era rico. Hoje, se ir para uma igreja, a maior alegria daquele povo, porque a pessoa é rico, entrou na igreja. Ah, que alegria! Por quê?
porque está preocupado com o que a pessoa tem, com o que a pessoa vai levar para ali, mas Jesus não. Jesus se preocupou com a alma de Zaqueu. Ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que se havia perdido. Então, Zaqueu era um homem que estava perdido espiritualmente, era um homem rico, um homem poderoso, mas espiritualmente ele estava perdido. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos saber que o amor de Deus não está no que você tem, nem que você é, se você é poderoso, se você tem fama, não. Ele quer salvar todos que estão perdidos, seja famoso, seja pobre, seja mendigo, seja quem for, Jesus quer salvar. Aleluia. Ele veio buscar e salvar todos que se havia perdido. Quantas pessoas estavam perdidos e Jesus salvou. Glória a Deus. Isso é importante porque o amor de Deus, ele é sem exceção. Ele não se preocupa se você é rico, se você é pobre, se você é poderoso, se você não se preocupa com isso. Nós vemos que Jesus começou a chamar os discípulos. Quem foi? Os pescadores. Os pescadores. Nós vemos quem era Pedro. Pedro era um pescador. João, né? Tiago. Eram os mais que Jesus andava com eles. Eram esses homens, porque ele confiava naqueles três. Ele sempre levava eles três. Um dia ele convidava os três. Aleluia. Um companheirismo lindo, meus irmãos. É quando você ama mesmo a pessoa. E Pedro amava o mestre. Pedro queria defender Jesus por tudo. Pedro nunca... tudo que aconteceu com Pedro, porque tinha de acontecer, porque nós não podíamos, o ser humano não podia defender o mestre, mas nós sabemos que o amor de Deus é muito grande, e Zaqueu naquele dia foi salvo, ainda deu um banquete para Jesus Cristo. Glória a Deus, isso é que é uma coisa linda, irmãos. A gente saber aquele homem rico, um homem de posição, mas não se envergonhou de subir em uma figueira para ver Jesus. Aleluia! Vamos guardar isso conosco. Vamos falar de Jesus para as pessoas. Não se envergonhar. Zaqueu não envergonhou de subir na figueira para ver Jesus. E Jesus chegou, chamou: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus foi na casa de Zaqueu. Foi uma alegria muito grande a salvação daquele homem. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu peço que o Senhor abençoe todos vocês. Que o Senhor Jesus abençoe a nossa nação. Que cura a nossa nação, que cura o nosso povo, liberta este povo da condenação do mundo, desse vírus invisível, que o Senhor nos guarda, nos cobre com sangue de Jesus Cristo, nos enche de esperança, de fé, que nós tenhamos fé e que nunca vamos cair em tentação, porque o Senhor é poderoso e grande para nos guardar, nos proteger, nos livrar da tentação do maligno.
Guarda, meus queridos, o amor de Deus no teu coração. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não deixa que o inimigo entre em tua casa, no teu coração, para que você possa fazer o mal a você mesmo. Que você possa crer no Senhor Jesus de toda a tua força, com toda a fé e esperança, porque o nosso Deus é maravilhoso e bom. Que Deus abençoe todos vocês pelo poder do grande e poderoso nome do Senhor Jesus. Aleluia!